Amados, boa noite. Que sexta-feira corrida, reunião, mas está tudo bem, graças a Deus. Vamos dando conta das situações, né? Estamos caminhando de uma forma profícua esses ensinamentos do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Mas tantas dúvidas pairam, muitas vezes, em nossos corações, como no coração de Tiago, quando conversava com Jesus, não é? E dos seus discípulos, que até não entendiam por que ele era o Messias, que mundo, que reino era aquele que Jesus queria, não é? E vamos passar, então, com as nossas falas e prosas, com os estudos de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para quê? Para que possamos vencer as nossas aflições, as distorções das coisas, as inimizades que aparecem, as tristezas e também as alegrias que aparecem, não? Então, e para termos respostas de tudo que nos cerca, nós temos que ir ao Livro dos Espíritos, que trata a parte filosófica da doutrina, e ao Evangelho segundo o Espiritismo, que são as falas de Jesus e os comentários dos Espíritos iluminados. Então, sempre a gente diz e pede, com muito amor, a nossa família espiritual, de todos os cantos que entram conosco, agora, depois, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente sua reencarnação do agora, abençoe o seu lar, olha, abençoa o seu trabalho e também suas atitudes, seus pensamentos, na condução de tudo, onde deve haver amor, sempre amor e compreensão para com todos os problemas. Então, que Jesus os abençoe nessa noite linda. Boa noite, está chegando conosco a doutora Rosana Curione Mergulhão, querida, boa noite. A minha filha de Guaratinguetá, oi mãe, linda, obrigado filha. Benê Garcia. E a doutora Rosana coloca aqui, boa noite a todos os amigos. E a minha filha, oi Silvia, meu amor. Sempre ansiosa para conhecer das coisas, né, Silvia? Eu também, sabe? Vamos ver, Arlete Marcelino, boa noite, querida. Então, vamos lá. Então, em O Livro dos Espíritos, nós estamos, graças a Deus, hoje é a 34ª lição, hein, gente? Vocês calculam como a gente está caminhando bonito? Então, nós estamos trabalhando bem e bonito, porque quem me ouve, estudar não é fácil, não é gostoso, não. Agora, gostoso é assistir, por exemplo, uma live onde a gente fala de Jesus, não? Que está tão pertinho de nós. Vamos então para o Livro dos Espíritos. Nós entramos no capítulo 4, pluralidade das existências. Então, veja bem. Oi, Rose, linda, amada, boa noite. Patrícia Corrêa Magalhães, boa noite, querida, boa noite. Então, na doutrina espírita, com muita facilidade, nós entendemos
da pluralidade das existências. Por exemplo, Emmanuel, há 2000 anos atrás, ele era o Públio Lentulus Sura, muito bem, um senador romano, e ele foi, daí 50 anos, o escravo Nestório. Passou tantas e tantas reencarnações, até que ele chega aí como Padre Manuel da Nóbrega. Sempre ele assumiu uma condição religiosa em todas as suas reencarnações. E aí ele vem para o Chico como o Emmanuel, quer dizer, aquele Públio Lentulus que escreveu há 2000 anos e toda aquela série. Então, a gente às vezes se questiona, quem será que a gente foi? É só você se olhar agora e verificar das suas tendências, da melhora que você está, ou você saiu da condição de espírito imperfeito, lá do comecinho, nós já estamos na condição de espíritos bons. Claro que temos algumas falhas às vezes, mas já saímos. Agora, para chegar à condição de espírito puro, vai demorar bastante, não é? Mas não interessa sim. Todas as criaturas, o Chico sempre disse que você não está, por acaso, onde você está. Não, Estela, bonita, linda, boa noite. A Estela está em Jundiaí. Por quê? Por que será? Tem algum motivo dela estar lá? Ela tem um compromisso com aquela região. Por que nós estamos aqui, eu, em Ibitinga, vendo isso, Casa do Caminho, Educandário? Porque é aquilo que eu me propus. Cada um está no lugar certo, com a pessoa certa, e fazendo, acho, algo melhor do que na existência passada. Mas e aí, dona Valderez, e no futuro? Se fizermos tudo de acordo com a nossa consciência e trabalhando incessantemente o bem, nós vamos estar melhorados do que hoje. Olha que bênção. Vamos ver lá, tá bom? Então vamos ver lá. Do livro do Vera, boa noite, meu amor, boa noite, Vera Lúcia. Então nós vamos ver pluralidade das existências. Vamos lá. Na questão 166, porque aí nesse capítulo, até eu tenho que pedir para a moça mudar a chamada, que mudamos já. Nós vamos falar da reencarnação, da justiça da reencarnação, a encarnação em mundos diferentes, a transmigração progressiva, o destino das crianças após a morte, sexo dos espíritos, o parentesco, filiação. Então, a gente vai entender aqui, eu já expliquei em outras falas, que os nossos filhos, nós temos os filhos biológicos e aqueles que vieram, que são do coração. Mas não está com você, e comigo, e com ninguém, por acaso. Tinha que ser assim, tinha que ser assim. Então, vamos ver semelhanças físicas e morais, e etc. E vamos começar agora. Gláucia, boa noite, querida. Estava com dengue. Olha, meu amor, repouso. Meu Deus. Tem que passar, Gláucia, na casa, em todo lugar, raide, para os mosquitos pernilongos ir embora, viu, amor? Vamos ver lá. Nós estamos estudando o primeiro item deste capítulo, da reencarnação.
Eu sempre digo, quer queira, quer não queira, nós vamos reencarnar, entende? Você hoje está melhor que ontem, gente. Mas tem pessoas que fazem escolhas diferentes e aí está, você vai colher o que você semeou, o que você optou. Não é culpa do Deus, de Jesus, não é. Oi, Ivete, boa noite, meu amor. Paulo, você de Araraquara, um beijo no seu coração. Paulo, trabalha bastante. Então vamos ver. Na questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Então vamos supor. Nós, eu sei, precisamos da matéria. Oi, Nilceia, meu amor, boa noite, plus e paz. Isso mesmo, amor. Nós precisamos da matéria para a nossa evolução espiritual. Então, aí a necessidade do alto amor, do cuidado com o seu físico em todos os níveis possíveis, numa colocação física de médicos e numa colocação espiritual, religiosidade, seja ela qual for, não interessa. Interessa-se conectar-se com Deus, não interessa. Cristianismo e aqui, consciência, não? Então, a alma que não alcançou a perfeição, como acaba de depurar-se? Veja lá. Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Bom, se eu usei, Rodelez usou nessa vida, as capacidades às quais ela pediu antes de reencarnar, vamos supor, a educação, que eu sou muito ligada, e o sócio também, o social. Se eu não cumprir o que está, o que eu me propus, na outra reencarnação, eu vou ter que resgatar esse débito. Às vezes, aquilo que eu deixei de fazer, eu vou ser a pedinte, eu vou ser aquela que vou lutar com dificuldade para conseguir ser professora, conseguir ajudar os outros. É tudo assim. Semeou, vai colher. Não tem para ninguém. E aí você vê o excepcional lá na PAI. Por que que eles são assim? Não aprende o A, E, I, O, U. Não? Não, por quê? Usou mal as suas condições intelectuais. E então, você veja bem, citei no começo, Públio Lentulus, ele era um senador. Na reencarnação seguinte, porque ele usou mal a sua reencarnação como senador prepotente, ele vem como escravo Nestório. E vem boníssimo, entende? É assim que funciona. Portanto, quando estamos conversando maravilhosamente, eu fico muito feliz, porque eu também aproveito, é o seguinte, aproveitar esta oportunidade. Esta. Esquece o passado, esquece o futuro. Esta, porque você, dependendo do que fizer agora, vai ser melhorado amanhã ou tem que resgatar seus débitos. Nada de fumar, nada de beber, nada de excesso de comilança, nada de sexualidade estrambelhada, nada disso, nada, tá? Então, numa nova existência, se não cumprirmos o que é responsabilidade desta, e a qual nós nos propusemos, então, na outra é assim. Você nega um prato de comida. Na outra, você vai pedir. É assim que funciona. Eu me lembro de um senhor que trabalhava com gente, ele já desencarnou, seu José Lopes Ramos, um senhorzinho que mudou para Indaiatuba, uma graça de pessoa, ele e a esposa. Muito bem.
E aí ele contava o seguinte, que um dia um espírito estava se preparando para reencarnar, e aí perguntaram, mas escuta, você vai reencarnar como? Ah, eu vou trabalhar num algodoal. Mas como? Você vai querer isso? Ficar de sol a sol no algodoal? Eu vou. Mas por quê? Porque na minha última vida, eu jogava fora todos os pedaços de linha que eu costurava para valorizar da onde vem a linha, do algodão. Olha só. Então, isso que eu estou falando para você é o que a gente vê suportando a prova de uma nova existência. Agora, calcula nós espíritas que nós temos a obrigação de divulgar o Consolador, que constitui a maior caridade, segundo Emmanuel, ficarmos de braço cruzado, porque não, porque eu estou cansada, porque o marido ficou doente. Não, acerta tudo e cumpre suas obrigações. É assim, trabalha e serve, tá? Vamos em frente. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: o espírito é o mesmo. Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso, lhe é necessário a prova na vida material. Aí a gente esclarece, através dos estudos, que quando desencarnarmos, nós já vimos o torpor, aquela coisa toda, etc e tal. Vamos ir procurar os nossos amores verdadeiros. Não é qualquer um, não, os amores, não? E aí, vamos verificar o que é que nós não realizamos. A evolução espiritual não se dá senão através da matéria. Por isso que a gente reencarna. Precisamos da matéria para prosseguir e evoluir espiritualmente. É muito importante isso, não é? A alma passa por várias existências corporais, nem diga. Para chegar na condição em que você está me ouvindo, você já foi da idade da pedra, você já foi do sei que lá, você já foi do sei que lá, você já foi costureira, já foi lavadeira, já foi homem, já foi mulher, já foi criança. Depende. Entende? Então, a alma passa, pois, por várias existências corporais, passa. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Na outra eu quero vir mais magra. Então vamos ver lá. Várias existências físicas. Só que, você veja bem, você tem o espírito, o perispírito e o físico. O físico vai desaparecer, tá? Mas o perispírito de cada reencarnação continua. Então, por exemplo, eu vou encontrar com meu pai, que já desencarnou há 60 e tantos anos, com a característica dele quando viveu comigo, através do perispírito. Entende? Não tem confusão, não tem. Então, é bem claro isso. E isso constitui a grande bênção para nós. É a grande bênção, a continuidade de tudo, não é? Então, vamos ver lá. Sim, então, tá perguntando. A alma passa por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então,
falar, com todo respeito, sempre eu digo isso, falar que existe céu, inferno, purgatório, não, não. Porque Deus é soberanamente bom e justo. E não quer o meu pai no céu e a minha mãe no inferno. Com quem que eu vou encontrar? Se eu for para o inferno, eu vou comer. Entende? Não existe isso. Por isso que a pluralidade das existências é uma colocação certa e séria. Séria, não? Aí diz assim: todos passam. Os que dizem ao contrário não conhecem. Por quê? Por que a nossa prosa da noite? Por que isso, tudo isso? Para que possamos refletir e tomar atitudes diárias de acordo com os ensinamentos do Cristo. Entende? Amanhã, não, domingo, eu vou ver um diálogo de Jesus com os seus apóstolos, em que nós vamos falar amar o inimigo. Olha que coisa difícil, mas ele quer. Vamos ver lá. Melissa, boa noite, meu amor. Rosângela, minha aluna querida. Célia, amada, boa noite, linda. Então vamos ver lá. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar o corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Então, se eu desencarnar, claro, vou desencarnar, a minha alma vai buscar um outro corpo, porque a evolução espiritual é só durante você estar vivenciando a matéria. É lindo isso daí. Agora, vamos supor, você tem uma criança que desde pequenininha sofre de efizema pulmonar e essa tem, como é que chama essas doenças aí? Doença do pulmãozinho, quando você está... Por quê? Porque em vidas passadas foi o fumante. Ah, mas fulano sofre do pâncreas, etc. Ah, é? Bebida em outra vida, entende? Então, gente, é tudo desse jeito. Agora, quando a gente entende um pouco dessa problemática, aí nós vamos cuidado com a comida, cuidado com a bebida, cuidado com o fumo, cuidado com, olha, as ideias destrambelhadas, sim. Se você usar mal a sua capacidade intelectiva, vai ser um excepcional na outra. Não tem por onde, entende? Aí, então, aí está explicado que nós vamos, sim, deixar esse corpo. Valdeirês vai deixar esse corpo, vai assumir um outro corpo e é evidente que é para a minha evolução. É uma bênção, entende? É uma bênção. Às vezes, está no nosso lar. Vocês lembram da história do Máscara de Ferro, um espírito que perseguia o Divaldo por 30 anos? Então, veja bem, ele parou de perseguir Divaldo quando Divaldo estava lá na Mansão do Caminho, trabalhando sem cessar, porque ele é um tribuno, é o maior divulgador espírita, etc. e tal, internacional. E aí, uma das voluntárias falou: seu Di, tem uma criança lá na porta, pega. Era uma criancinha negra, judiada, dá banho, dá mamadeira, acode, acolhe, cuida, bonitinho. Muito bem, tudo em ordem. De repente, o Divaldo está em orações, aparece um Máscara de Ferro, um espírito perseguidor dele. Divaldo, não vou mais te perseguir. Mas, meu irmão, o que aconteceu? Aconteceu que hoje você acolheu a minha mãe, que reencarnou nessa condição bem simples, na porta da Mansão do Caminho. Você fez
caridade imensa. Ela vai ter um lar, ela vai estudar, ela vai crescer. Nunca mais se persiga. Acabou. Então, a gente vai colocando essas falas no meio devido às leituras, é claro. Mas é assim que funciona, entendeu? Lembrando que ninguém está com ninguém por acaso. O mecanismo espiritual é tão lindo, maravilhoso, que a criatura chega até você por necessidade da evolução. Vamos em frente. Na questão, eu acho que vocês agora estão entendendo da beleza disso, não é? Qual é o objetivo da reencarnação? Por quê? Por quê? Resposta. É para expiação das falhas de vidas passadas, ou é o aprimoramento progressivo da humanidade, sem que, o quê? Onde estaria a justiça divina? Se Deus é soberanamente bom e justo, como é que pode, hoje, e eu fico pensando, quem dilapida os cofres públicos serão os pedintes de amanhã. Não tem por onde. Quem usa da prepotência, da dominação, vai ser o dominado de amanhã. É a lei. É necessário isso. E no Livro dos Espíritos, nós, lá para frente, se Deus quiser, vamos estudar as leis morais, leis de justiça, amor e caridade, reencarnação, etc, etc. Todas as leis, não? Então, nós vemos qual é o objetivo. Então, qual é o objetivo grande da doutrina espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e a força que faz para dominar os maus instintos. Não é só para você ir do centro, tomar passe 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas não muda. Você precisa mudar. E por isso que fala, espíritas, instruí-vos. Você precisa mudar para você mesmo, não é para os outros, para você. Então, aqui, o objetivo da reencarnação, ou você vai expiar as coisas do passado, então, porque isso é o aprimoramento da humanidade, sem o qual não haveria justiça de Deus. Esse Deus que é bom e justo, e que Jesus propugnava veementemente e pelo qual ele foi crucificado. Só porque ele não contrariou a Torá, os ensinamentos dos judeus. Nunca. Só que ele falava, eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a Torá, ele acrescentava. O meu reino não é deste mundo. Claro, o reino de Jesus é o espiritual, não é o reino material que passa, não. Então, a gente vai, sabe, ligando as coisas e entendendo melhor. Vamos ver lá. Na 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Antes de vir a resposta dos espíritos, vamos lembrar assim, que nós fomos criados simples e ignorantes. E se estamos hoje nessa condição aqui, proseando gostoso, é porque tivemos a evolução espiritual. Então, a pergunta é, o número de existências corporais da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Resposta. O número de existências corporais é limitado
Ou, não é resposta, é outra pergunta em cima da pergunta. Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta, bem dada. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, veja bem, um Chico Xavier. Sempre digo que eu fui 2 vezes vê-lo, uma coisa de doido, maravilha, uma coisa de infinitamente linda. Não? Veja bem, ele vai precisar reencarnar? Não. Mas ele já sabe, Emmanuel já lhe falou, que ele vai reencarnar na Palestina. Para quê? Para ver se muda aquele povo que nunca tem paz. Nunca. A terra de Jesus. E aí, nem eles acreditam que Jesus é o Messias. Entende? Olha onde que ele vem em ritmo do quê? De missão. A mesma coisa ocorreu com Teresa de Calcutá, com o irmão Dulce, com o Frei Damião, entende? São espíritos que não estão resgatando débitos, não vão, vem em ritmo de missão, continuar a auxiliar a humanidade. Veja que bênção os trabalhadores que já a gente pode citar, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, veja só, Batuíra, Chico. Chico, imagina, você psicografar mecanicamente mais de 400 obras, mais. Um instrumento total na divulgação da doutrina. Então, é porque ele quer e a espiritualidade quer. Jesus, que é o governador do orbe, já está escolhendo. E o Jorge Larra disse outro dia, numa live, eu peguei um trecho, que os bem-melorados vão para outros locais. África, Ásia, principalmente a Europa, que é bem materialista. É isso aí, entende? Agora, vocês vejam a evolução que está tendo, pelo menos aí na França, onde terra de Kardec, que o Pierre de Figueiredo está fazendo todos os domingos uma live pequena sobre a doutrina, certo? E na hora ele passa para o francês, de acordo com o que alguém está falando no português, porque a França vê Kardec como, vamos supor assim, um filósofo, uma pessoa diferente, não vê o Kardec como codificador da doutrina, não. Entende? E o túmulo dele é visitado achando que ele faz milagre, é visitado, tem flores, etc. Entende? Agora, veja bem, tudo isso tem muita explicação. E por que hoje você tem um Jorge Larra, uma cabeça, o homem estuda sem parar, um Haroldo Dutra, que traduziu do grego o Novo Testamento. Você tem o Arthur Valadares, um moço aqui de São Carlos, um espetáculo. Então, você vai vendo que tem uma geração que está trabalhando, uma geração mais nova. É necessário. E sabemos também que Emmanuel já está reencarnado numa das cidades de São Paulo, vai ser professor, não? E, naturalmente, vai divulgar a doutrina, tá? Vamos em frente, então. Então, está aqui. A cada nova existência, o espírito dá um passo
no caminho do progresso. Então, é o espírito. Não quer dizer que precisa ser espírita. Tem tanto católico bondoso, tem tanto evangélico maravilhoso, igual a minha funcionária. Entende? É a proposta do cristão. Só isso, mais nada, não? E aí, na questão 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Você já pode até responder. Será que é a mesma coisa? É o mesmo número, 100, 200? Não, não. Já dá para pensar. Cada um é um. Cada um sabe do que vai no seu interior. A inveja, os ciúmes, a prepotência, entende? A falsidade, não sei, N coisas, não? Então, o número de encarnações e reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta dos espíritos: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Caminhar depressa aqui significa seguir Jesus nos seus ensinamentos e colocá-los em prática. Não é só ir na igreja, toma comunhão e confessa. Não é ir no centro espírita, toma paz, recebe espírito. Não. É a sua forma de agir diuturnamente, assim, pensando no próximo, pensando na criança, pensando no doente, é assim. É tudo que você pode fazer a benefício do outro. Isso é muito importante, não? Então, aquele que caminha depressa se poupa das provas difíceis. Às vezes, lembra, tem também um fato importante. Um homem trabalhava num engenho e ele era o feitor do engenho. E aí, aquela pessoa escrava estava lerda, com aquele burro rodando, moendo a cana. E ele ficou tão irritado, lógico, assessorado pelas sombras. Ele pegou o braço do homem, colocou na engenhoca, moeu o braço do homem. Veja! E saía junto com aquele caldo o sangue do homem, e o homem, desesperado, ficou com um toquinho e foi embora. Muito bem. O tempo passa, o tempo passa. Aí renasce uma criatura realmente trabalhando, um pequeno empresário de alguma coisa, e aí era bom, usava bem, tratava bem todo mundo. Veja só como vai remediando a reencarnação. E ele foi assim, e um dia, mexendo numa máquina, não? Perdeu um dedo. E aí todo mundo com dó, imagina, ele é tão bom, ele perdeu o dedo, como é que pode? Deus não está sendo justo. Muito bem. Quando foi à noite, ele era cristão e espírita. Numa reunião mediúnica, veio um benfeitor e disse: meu filho, quando você moeu o braço do seu escravo há mais de 100 anos, a proposta era agora para você perder o braço. Mas porque você caminhou tão bem, as atitudes, não? Não tem crítica, não tem falar mal, não tem prejudicar empregado, paga direito o salário, dá férias certo, tudo bem. Então, foi só o dedo. Ele falou, meu Deus, então amanhã já vou trabalhar. Então, vocês vejam como tudo isso influi.
E por que uma pessoa igual o Divaldo, vai fazer 97 anos, está vivo? Por quê? Para fazer caridade em todos os níveis possíveis, entende? A espiritualidade precisa do Divaldo. A espiritualidade está vendo o momento que ele poderá deixar a matéria. Tudo organizado, melhorado. Eu fico pensando isso sempre, entende? Por quê? Porque a gente trabalha em várias instituições, várias coisas, tenta consertar e vai que vai. Então, nós somos instrumentos de Deus. Não tem jeito. Agora, não faz nada, também é problema seu, porque, de repente, não está ajudando em nada, parte, vai embora para preparar para outra e se vai. Entende? Deise Maria do Prado, boa noite, minha querida. Então, você veja bem como tudo tem explicação. E, graças a Deus, das coisas que eu li, vem, sabe? Vem. E nós vamos para a questão, vamos terminar a 169. O número de encarnação é o mesmo? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, Edu, meu amor de Araraquara, presidente de uma casa. Edu, um beijo no seu coração. Terça-feira não deu para entrar, amor. Fica com Jesus. Continua, hein? Você é um trabalhador da última hora. Vamos lá. Então, e o progresso é isso. E nós temos, todos nós, muita responsabilidade. Não é só com a nossa família, essa é a primeira, mas com todos que nos cercam, não é? A 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Aí, Chico, Divaldo futuramente, o que ele vira? O que vai ser? Ele vai ser um espírito puro. Vai ser um espírito puro, perfeito. Se ele, um Bezerra de Menezes, se ele quiser reencarnar, se ele quiser, é por conta dele em ritmo de missão. Você vê, ou ir para as esferas superiores. O Bezerra de Menezes, quando fez 100 anos de desencarnado, ele foi convidado por Maria de Nazaré para fazer parte das esferas superiores a um mundo feliz, melhor. E ele disse para Celina, não, eu vou ficar na condição que estou até que todos sejam cristianizados. Coitado, vai demorar, não é? E ele é um médico impressionante. Então, paramos aqui. E aí, na semana que vem, justiça da reencarnação. Porque às vezes você fala, mas eu não merecia isso, esse meu marido é chato, essa filha é indecente. Não, aqui vai explicar para você a justiça da reencarnação. Vamos agora para a parte religiosa da doutrina. Essa foi a filosófica. Nós estamos entrando, veja só, no capítulo 5º, uma fala de Jesus, que o Mahatma Gandhi disse que se deixasse só essas falas de Jesus que nós vamos comentar, não precisaria de mais nada de Jesus. São as bem-aventuranças. E hoje nós começamos bem-aventurados aflitos. Nós. Então, ontem o meu marido chega do dentista e eu estou atendendo uma senhora aqui que tem câncer
E fiquei com ela, dei um passe. Quando eu levei a mulher, ele falou, me acorde, eu estou vomitando. Falei, meu Deus, estava com vômito, mas ele não consegue vomitar. Então, ó, nossa, a cabeça fica a mil. Mas aí me concentrei. Quero orientação, Jesus. Ligo para a mulher do Marcel, peço o que eu faço, põe Vonal embaixo da língua, corro, ele manda a receita, passo para a farmácia, chamo o farmacêutico, põe o soro, ficamos conversando, e passou. Aí liguei para o moço, você vem tirar o soro? Não, senhora tira. Eu falei, tá bom, e eu tiro. Arranquei, que ele falou. Então, você está toda hora tendo uma aflição, uma prova, não? E meus filhos todos moram longe, mas a gente é muito feliz porque o médico atende, grandes amigos, se eu precisar, etc. Então, é uma benção. Mas o texto, ó, bem-aventurados os aflitos. Então, tem várias coisas. Eu não vou ler tudo para não atrasar. Justiça, as aflições, as causas. Interessante que sempre bate com o livro dos Espíritos, não? Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. E aí, vamos para a fala de Jesus. Porque todos vocês que estão comigo, de uma forma ou de outra, todo mundo tem uma aflição. Então, pode ser na Casa do Caminho algum problema, pode ser no SOS algum problema, na Casa da Sopa, ou no centro, ou na minha casa. Então, sempre tem alguma coisa para resolver e que a gente fica um pouco tensa e tem que usar amor e compreensão. Vamos lá. Jesus disse, está em Lucas. Lembra que eu falei de Lucas? Lucas não conheceu Jesus. Ele foi muito amigo de Paulo, que era o Saulo, e o Paulo falou, eu estou escrevendo muitas cartas, eu não tenho tempo de fazer o evangelho. Então você, médico, vai conhecer Maria de Nazaré e tantos que existem para saber, para fazer o evangelho. E é por isso. Vamos lá. Jesus disse, está em Lucas, no capítulo 6, item 24 e 25. Eu li. Vamos lá. Primeiro, Jesus disse assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você tem um problema? Vai ter solução. Gente, vai ter solução. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se não for nessa reencarnação, vai ser na outra. Essa é a bênção. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, nós vemos no mundo político. Então, não tem importância. Por quê? Jesus não passou pelo julgamento, pela crucificação, por tudo. E ele é inesquecível. Ele é lembrado, ele é louvado, ele é o espírito mais iluminado do planeta, governador do orbe. Mas alguém lembra de Nero, Caifás, Anás? Não lembra. Vocês estão vendo? Então, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Porque o reino dele não é o da terra. Não era o da terra. E os próprios seus discípulos, mesmo Tiago Maior, achava que Jesus tinha que pôr alguém importante junto para liderar uma colocação política. Não. Né? Bom, item 2. Raquel Gregnanin. Boa noite, meu amor. Item 2. Ainda continua.
Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas. Porque ele está alertando que tudo que é da matéria vai passar. E a criatura que passa por isso, com resignação, paciência, tolerância, entende? A hora que desencarnar, cumpriu a sua missão. Não é necessário você estar no auge da berlinda. Não, não e não e não. Entende? Aí ele diz, mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo material. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Que fome é essa? Fome das verdades espirituais. E que usou mal a fortuna que tem, que está lá. Não, no capítulo 16, não se pode amar a Deus e a Mamon. Entende? O cara que é pobre, ele atravessa a sua prova bonitinho, sem invejar dos outros. E o rico, ele vem com essa missão para fazer caridade. Não é só para se bancar, não é o melhor carro, a melhor casa. Não, vai ficar, vai ficar. É interessante que quando a gente fala dessas prosas, eu me imagino, Valdeirês, né? Eu não sei aparecer para vocês horrível. Mas é porque ninguém é obrigado a ver a feiura do outro. O Chico, por exemplo, era cego de um olho e usava, mesmo que fosse à noite, um óculos de sol. Não tinha cabelo, usava uma peruquinha. Você via sempre o Chico com paletó. Era bonito, entende? Então, ninguém é obrigado a ver a sua feiura. Deixa para lá, vai devagar. Então, ó, mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo agora. Tem tudo. Você faz o que você quer, você compra votos, pinta e borda, tarará. Ai de vós que estáis saciados da alimentação aqui, mas não divide o pão, não faz nada, porque tereis fome. Fome da religiosidade, fome das palavras de Jesus, fome na espiritualidade. Assistiram o filme primeiro e o 2, vocês viram, teve maior audiência possível, explicando bem isso aí, não? Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Claro, então, é claro que o sorriso é uma grande bênção, mas, diante da problemática do mundo, não, orar, concentrar-se, fazer meditação, pedir, estar conectados com as verdades da atualidade. Então, aí, essas bem-aventuranças, esse daqui só dos aflitos. Mas nós vamos ver, veja bem, por isso que o Mahatma Gandhi disse isso. Bem-aventurados aflitos, mas nós vamos ter também bem-aventurados. Olha, é grande o capítulo desse daqui. Bem-aventurados. Ah, não, ela vai reduzir tudo. Aí, no outro capítulo, nós vamos falar Cristo Consolador. É o Espiritismo. Então, nós vamos caminhar e vamos ver agora um pouquinho só, dá tempo.
justiça das aflições. Por que, Valdeirês, que seu marido tirou o estômago e depois operou o pulmão? Por quê? Por que tudo isso, não? Por que tem que passar por isso, não? Resposta. Está aqui. Os Espíritos explicam. A justiça das aflições. Oi, Verônica, que eu não boa fizemos à tarde, viu, linda? Tá? Um beijo. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso. Bem mais seria uma mentira, porque ele fala: bem-aventurados que choram agora, porque serão consolados. Assiste o filme do Nosso Lar, você vai ver. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados na espiritualidade. Às vezes dá para consertar aqui, às vezes não. Então, mesmo com essa certeza que nós seremos amparados, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É o seguinte, mesmo nesses momentos de aflição, com referência à doença, vamos lá, nós temos que parar, refletir, fazer uma prece. Na própria prece está escrito: seja feita a vossa vontade, assim aqui como na espiritualidade. Pronto, começar a confiar. Vai na oração, porque todos temos problema. E aí, diz mais aqui o comentário de Kardec. Disse que para ter mais mérito, mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? E é verdade? É verdade. Olha, filho que bebe, filho drogado, como que uma mãe vai aguentar tudo isso? Não é fácil. Resposta. Então, por que um sofre mais que o outro? Porque uns nascem na miséria. É outra pergunta. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada ter feito para justificar essa posição? Então, por que um nasce num berço simples, como foi o meu caso, e as minhas amigas nasciam num berço de ouro? Por quê? São perguntas. Porque para uns nada dá certo e para outros tudo parece dar certo? Mas o que se compreende menos é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Nós temos que ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Mas precisa. A fé no futuro pode consolar e fazer ter paciência, mas não explica essas diferenças que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, uma pessoa sofre, e do lado, ótimo, não acontece nada. Mas, vamos ver lá. Entretanto, a gente pensa, mas Deus, por quê, hein? Por que tanta justiça? Por que isso comigo? Eu nunca pensei, pelo amor de Deus, nunca. Entretanto, desde que se admita Deus, é muito difícil. Nós não temos capacidade intelectiva ainda de conhecer Deus. Nós somos a criatura dele, ele que nos criou. Então, nós temos uma partícula divina. Todo ser humano, mas desde o homem, o índio não acreditava no Tupã, não sei o quê. Então, nós temos esse lado aí. Então, a resposta: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo
sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. Então, por isso que depois nós vamos ver a semana que vem as causas atuais das aflições. A culpa é nossa, não é de Deus. O que você passa são escolhas, meus amores, são escolhas. Eu, às vezes, converso um pouco de longe com os meus netos, mas muito por cima. Não converso mais assim com os meus filhos, mas não aprofundo. Por quê? Cada um tem que achar o seu caminho, cada um segundo suas obras. A nossa obrigação, você vai prestar conta de você, do seu caminhar, das suas atitudes. Ninguém vai fazer isso por você. Como família, a gente exemplifica, tenta exemplificar. É porque minha mãe é doida com essa idade, fica. Problema meu, é eu que tenho que fazer, eles sei lá o que pensam, não? Então veja bem, ele deve ser Deus, todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. E ele é soberanamente bom e justo, e não vai fazer, para Valdeirês isso, para Maria isso, para Pedro isso. Não, não, ele fica na dele. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa que você passa também é justa. Ninguém é coitadinho. É isso importante de entender. Muito importante. Ninguém é coitado. Você passa por dificuldades que você tenha feito para os outros passarem. É isso aí. Em todos os sentidos, não é? E aí, diz assim, esse encerramento de capítulo. Eis do que cada um deve se penetrar bem, deve entender que nós viemos para servir, não tem outra coisa. Servir. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. Veio há 2000 anos e pouco, ele para mostrar a caminhada que temos que fazer. A gente lê, mas não põe em prática, não adianta nada. Tem que colocar em prática. Tem que fazer de tudo para colocar em prática. O marido transgrediu as regras do jogo, abandonou. Perdoa, perdoa. Ele vai dar conta do que ele fez. E você tem que ficar em paz. A filha desobedeceu. Perdoa, perdoa. E assim vai. Aqui está bem claro. Deus, tem Jesus. E hoje, Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para a compreender, revelou-a inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. E aí lembrar que foi através a coordenação de tudo do Espírito de verdade, que é Jesus. Então, na semana que vem, causas atuais das aflições. Vocês vão ver como que a gente é culpado de tanta coisa. Aparecida Cardoso, boa noite, meu amor. E aí, a semana que vem, a gente continua. Mas estamos, eu acredito... Alain, boa noite, meu amor, boa noite. Nós estamos em pleno progresso espiritual, gente. Há de convir comigo que todas as religiões cristãs caminham para esse lado, entende? Não tem um cristão católico que não entenda das falas do Cristo, não? Que não entenda que
os judeus e o sinédrio que condenou Jesus, não foram os romanos, é o seu povo, gente. E é por isso que esse povo tem um karma bem difícil. É, bem difícil. Vamos lá, vamos orar. Linda noite, gente, linda noite. Estou feliz porque meu marido está ótimo, eu também. Só estou um pouquinho cansada, mas vou relaxar. E fico feliz com todos que estamos aqui nessa família espiritual linda e que depois vai ver, vai refletir e vai falar: eu vou melhorar, eu vou melhorar. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o amigo incondicional de todas as horas, benfeitores espirituais, espíritos ou anjos da guarda, protetores de cada um que está aqui conosco, amados, sempre, sempre. Primeiro agradecemos. Obrigado por tudo que nos tem concedido, meu Deus, o dom da vida, a família abençoada, o lar ditoso, o trabalho ganha-pão. Olha, obrigado pelas pessoas que nos cercam, maravilhosas. Obrigado também, amados, vocês que estão na nossa prosa, formam a família espiritual. Estamos progredindo, evoluindo, entendendo. Obrigado por tudo, por tudo. Mas Jesus de amor, agora, cada um vai pensar no seu problema agudo, na sua aflição, que deseja vencer. Então, eu peço com muito amor, abençoai a todos, a todos. Eu peço que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Jesus, vem ter conosco, abençoai os familiares de nossos irmãos, todos os familiares que estão próximos, distantes. Abençoai grandemente também aqueles que estão na pátria espiritual, fazendo a sua caminhada, se preparando para uma nova vida. Abençoai. Abençoai também todos os templos cristãos, que possamos propagar o Evangelho do Cristo sempre, sempre, sempre. Que possamos, Jesus de amor, refletir com muito carinho sobre as nossas prosas da noite, lembrando que qualquer aflição que tenhamos não é por acaso, mas vamos vencê-la através da oração e do amor. Abençoai também os lares de nossos irmãos. Abençoai o seu trabalho, abençoai todos que te cercam. Mas agora, enquanto fazemos uma oração, você pede a Jesus o que você quer para a sua melhora, a melhora de alguém, um problema a ser solucionado. Pede. Ele disse: pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, e não nos deixeis cair em tentações da matéria. Livrai-nos do mal, do orgulho, da inveja, do egoísmo, da prepotência. Livrai-nos do mal, porque o Senhor pode. Que assim seja, graças a Deus. Com muito amor dizemos:
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, meu carinho, boa noite. Fiquem com Deus. Esperança, fé, coragem é o que necessitamos. Uma boa semana. Domingo, Jesus. Domingo vamos falar Amélia Rodrigues. Estamos já no 3º livro. Olha que bênção. Meu beijo, meu carinho. Muita paz. Muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus. Você sabe, essa sintonia nossa é a grande bênção de nossas vidas. São energias que chegam até vocês e vêm para Valdirês. Beijo.